Daniel na cova dos leões. Dario, o Medo, imediatamente tomou providências para reorganizar o governo. Ele resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo. As honras que o rei concedia a Daniel despertaram a inveja dos líderes do reino. As habilidades administrativas de Daniel impressionaram o rei, mas provocaram inveja em outros oficiais. Portanto, eles conspiraram para se livrarem de Daniel, acusando-o de corrupção. Todavia, por mais que tivessem procurado, não encontraram falhas na administração de Daniel. A lealdade do servo do Senhor foi expressa por meio da fidelidade à sua lei. Assim, quando a lei humana entrou em conflito com a lei divina, o servo do Altíssimo não demonstrou nenhuma hesitação sobre qual lei obedecer. O decreto foi sancionado de acordo com a lei dos Medos e dos Persas, que se não pode revogar. Aqui surgiu um conflito entre 2 leis, ambas reivindicando imutabilidade. Dessa forma, se a lei dos Medos e dos Persas não pode ser mudada, o que dizer da lei que reflete o caráter de Deus? O conflito entre a eterna lei de Jeová e as contrafações humanas é um aspecto crucial do grande conflito presente na experiência de Daniel. Por mais que o profeta fosse leal ao Estado, quando as leis do Estado conflitaram com a lei de Deus, ele não demonstrou nenhuma hesitação sobre qual lei obedecer. Daniel era irrepreensível. Não havia nada que os oficiais pudessem fazer para levantar uma acusação contra ele. Porém, eles também perceberam como Daniel era fiel ao seu Deus e obediente à sua lei. Portanto, entenderam que, para incriminar Daniel, teriam que produzir uma situação na qual o profeta fosse confrontado com o dilema de obedecer à lei de Deus ou à lei do império. Em virtude do que os oficiais haviam descoberto sobre o servo de Deus, eles estavam absolutamente convencidos de que, sob condições convenientes, se houvesse um conflito entre a lei de Deus e a lei do império, Daniel se posicionaria ao lado da lei de Deus. Então os oficiais e os príncipes decidiram pedir ao rei que assinasse um decreto, proibindo que qualquer pessoa no reino fizesse pedidos a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser a Dario, o rei, por 3 dias. Aquele que desobedecesse a esse decreto deveria ser jogado na cova dos leões como punição. Dario ficou vangloriado com o pedido. Os oficiais e príncipes o convenceram de que esse decreto aumentaria muito sua autoridade. O rei não se deu conta do real objetivo daqueles homens e assinou o decreto. Anjos maus instigaram os príncipes a sentir inveja. Eles inspiraram o plano para destruir Daniel, e os príncipes colocaram o plano em ação, tornando-se por sua vez instrumentos nas mãos de Satanás. Os inimigos do profeta tinham certeza de que a fidelidade de Daniel faria com que o plano deles fosse bem-sucedido. Ele logo percebeu o objetivo maligno que tinham, mas não mudou de atitude. Por que deveria ele deixar de orar justo no momento em que mais precisava? Daniel continuou cuidando de suas responsabilidades como chefe dos príncipes e, na hora da oração, ia até seu quarto para fazer seus pedidos ao Deus do céu. Ele não tentou se esconder para orar. Não permitiria que os inimigos que tramavam a sua destruição sequer pensassem que sua ligação com o céu tinha sido cortada. Naquela primeira manhã, Daniel sabia que abrir as janelas e orar a Deus significaria sua morte. Mas Daniel prefere morrer a perder suas devoções. Assim, o profeta, com ousadia e ao mesmo tempo humildade, afirmou que nenhum poder da terra tem o direito de se colocar entre o ser humano e Deus. Sua determinação para fazer o que é certo era uma luz brilhante nas trevas daquela corte pagã.
A lealdade do servo do Senhor foi expressa por meio da fidelidade à sua lei. Assim, quando a lei humana entrou em conflito com a lei divina, o servo do Altíssimo não demonstrou nenhuma hesitação sobre qual lei obedecer. O decreto foi sancionado de acordo com a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aqui surge entre duas leis, ambas reivindicando imutabilidade. Dessa forma, se a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada, o que dizer da lei que reflete o caráter de Deus? O conflito entre a eterna lei de Jeová e as contrafações humanas é um aspecto crucial do grande conflito presente na experiência de Daniel. Por mais que o profeta fosse leal ao Estado, quando as leis do Estado conflitaram com a lei de Deus, ele não demonstrou nenhuma hesitação sobre qual lei obedecer. De uma janela aberta para o oeste, Daniel orava em direção a Jerusalém, onde o templo estava em ruínas. Na inauguração do templo, Salomão instruiu o povo a orar em direção ao templo. Davi parece ter praticado o mesmo princípio. Jerusalém se tornou o lugar da presença de Deus porque o templo estava ali. Por isso, tal gesto simbolizava compromisso com Jeová, o Deus que escolheu Jerusalém como lugar em que colocaria seu nome. Além disso, Daniel aguardava a restauração de Jerusalém como cumprimento das promessas da aliança. Ele era um estrangeiro em Babilônia, sua verdadeira cidadania estava em Jerusalém. O exemplo de Daniel deixa um legado de princípios práticos para uma vida devocional. Primeiro, o nível de comprometimento de Daniel era absoluto. As devoções eram a maior prioridade de seu dia. Tudo o resto era secundário. Ele teve uma vida inteira para desenvolver esse hábito crucial que o tornou bem-sucedido em sua vida profissional e espiritual. Segundo, Daniel tinha tempo e local regulares para devoções pessoais. Essa regularidade tornou-se um ritual central para sua vida diária, que lhe proporcionou força, motivação, direção e paixão. A vida devocional de Daniel tornou-se a base de seu legado de fidelidade. O mesmo vale para o povo de Deus que vive nos últimos dias. A vida devocional do povo de Deus dos últimos dias será a âncora de sua fidelidade a Deus. Durante um dia inteiro, os príncipes observaram Daniel. Por 3 vezes, eles o viram ir ao seu quarto para orar. Na manhã seguinte, denunciaram Daniel ao rei. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. O rei logo percebeu a armadilha que tinha sido armada para seu servo fiel. Não foi a preocupação pela honra do rei, mas a inveja de Daniel que levou os oficiais e os príncipes a propor o decreto real. Muito contrariado e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrar seu amigo. Os príncipes vieram a ele com as palavras: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. O decreto teria que ser cumprido. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma pedra foi colocada na boca da cova dos leões e o rei selou o seu próprio anel selo. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer. Deus não impediu que os inimigos de Daniel o lançassem na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar seu propósito. Mas isso foi para que pudessem tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça.
Bem cedo, na manhã seguinte, o rei Dario foi depressa para a cova e chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? O profeta respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. De acordo com a tradição registrada pelo historiador Flávio Joséfo, os acusadores de Daniel teriam questionado a autenticidade do milagre, sugerindo que os leões tinham sido tão bem alimentados que ignoraram Daniel. Desta vez, nenhum anjo interveio. Os leões não deram tempo de suas vítimas atingirem o chão. A injusta oposição ao servo de Deus tinha finalmente chegado ao fim. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. E pela associação com ele, esses reis pagãos tiveram que reconhecer o seu Deus como Deus vivo e que o seu reino não será destruído. O livramento de Daniel foi registrado em Hebreus 11. O capítulo, que pode ser chamado de Galeria dos Famosos da Fé, afirma que os profetas, entre outras realizações, fecharam a boca dos leões. Isso é maravilhoso, mas devemos ter em mente que os heróis da fé não são apenas aqueles que escaparam da morte, como Daniel, mas também aqueles que sofreram e morreram corajosamente, como Hebreus 11 também observa. Deus chama alguns para testemunhar por meio de sua vida e outros por meio de sua morte. Portanto, a narrativa do livramento de Daniel não sugere que essa libertação seja concedida a todos, como aprendemos com a multidão de mulheres que foram mártires por causa de sua fé em Jesus. Contudo, o livramento miraculoso de Daniel mostra que Deus governa e por fim livrará todos os seus filhos do poder do pecado e da morte. Isso fica claro nos próximos capítulos de Daniel. Podemos constatar com muita clareza qual o reino que viria depois de Babilônia. Sem sombra de dúvidas, foi o Medo-Pérsia. A história relata que Babilônia caiu no ano 539 a.C., dando lugar aos Medo-Persas. Recapitulando então, a estátua do sonho de Nabucodonosor revela a história desde os dias de Daniel até a volta de Cristo, o estabelecimento do reino eterno de Deus. A cabeça de ouro representava o reino de Babilônia, que cairia, dando lugar ao segundo reino, representado pelo peito e braços de prata. O próprio livro de Daniel nos revelou que o reino que dominou Babilônia foi o reino Medo-Persa. Em Daniel capítulo 2, é revelado outro reino viria depois do reino Medo-Persa, representado pelo ventre e quadris de bronze. Mas também este daria lugar a outro reino, o quarto na sucessão, representado pelas pernas de ferro e depois os pés de ferro misturado com barro. Nesse ponto, uma pedra representando o reino eterno de Deus seria jogada sem mãos humanas e atingiria os pés da estátua, destruindo toda a estátua. Nos próximos capítulos de Daniel, a cortina será aberta e veremos o grande conflito entre o bem e o mal sendo desenrolado na história da humanidade até o fim dos tempos, quando o reino eterno de Deus será estabelecido. Precisamos prestar especial às profecias de Daniel, pois elas estão relacionadas com o tempo em que estamos vivendo. Devemos estudá-las juntamente com o último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. É clara a promessa de que uma bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Os sábios entenderão. E a promessa a respeito da revelação que Cristo deu a João é: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas.